Olá, meus amigos, meus irmãos, está tudo bem? Tomara que espero que esteja, e se não estiver vai ficar, calma. Tudo é questão de tempo, paciência e perseverança, nunca perca a esperança. Bom, por falar em esperança, espero que você entenda o que vou ler e o que vou dizer. A mensagem que vos trago, ela tem por base, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 e o 15. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 e o 15. Está escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Lendo esse texto, assim, a grosso modo, a gente vai ter um certo conceito, ou um preconceito. Depende da forma que você analisa esses dois versículos, tá certo? Porque trazendo o histórico bíblico, nós vamos deparar-nos com algumas situações, no mínimo, inusitadas. Eu quero citar aqui o exemplo de Ló. Vamos começar por aqui. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu morar na cidade chamada Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades, né? E ele então resolve morar ali. Não sei se em Sodoma ou em Gomorra. O que se sabe é que essas duas cidades foram, a posteriori, destruídas em razão das suas pecaminosidades, dado a promiscuidade que ali imperava. Ok? Bom, saindo dali, ele recebeu ordem para sair às pressas. Então, na demora de sair dali, um anjo o tomou pela mão, bem como suas filhas e sua mulher, né? E levou para distante dali, pois Deus ia atacar fogo, ia destruir, como de fato as duas cidades foram destruídas. Ok? Bom, não tendo descendência, ou não tendo filhos, né, as filhas resolvem então, como um acordo, a terem filhos com ele, Ló. Aí elas embebedaram Ló, porque ele era vinhateiro, né? Ele tinha uma plantação de vinhas, né? E ali ela produziu vinhos e deu a ele a beber, e ele, ao beber demais, né, acabou que ficando embriagado e ficou, entre aspas, meio fora de si. E na ocasião dele ter ficado assim, a filha primogênita teve a ideia de deitar-se com ele, e ali então eles tiveram relação. Ele não estava consciente, porém ela sim. E ela fez isso de proposital, segundo ela, em razão do fato dele não ter filhos, né? Em razão dele não ter filhos, só ter as duas filhas. Então, segundo ela, pelo fato ali dele estar numa região onde ela não teria como conhecer algum homem, bem como a sua irmã, mais nova também não, então preferiram suscitar filhos de seu próprio pai. E foi um relacionamento sexual incesto, né? Que define-se como incesto, quando há relações entre parentes lá e tal. Fato é que ela ficou grávida e teve um filho e deu-se o nome de Moabe. Esse Moabe futuramente teve um povo por nome Moabitas, tá certo? Então, por ela ter tido filho com seu pai, o qual era sobrinho de Abraão, então os Moabitas, tá certo? O povo de Moabe, porém, filho desta filha de Ló, olha que confusão. O filho da filha de Ló era Moabe. E o povo que partiu da linhagem dele passou a chamar Moabitas, tá certo? Que era o povo de Moabe, filho da filha primogênita de Ló, cujo nome não se sabe, né? A Bíblia não menciona o nome dela. Ok. Ocorre que este filho, Moabe,
tendo esta gente, este povo moabita, eles se tornaram um povo politeísta. Então eles adoravam vários deuses, ok? Coisa que o Deus de Israel condenava veementemente. Mas ocorre que Malom, filho de Noemi, casou-se com essa mulher, Ruth, que era do povo moabita, que era do povo idólatra, o povo que adoravam vários deuses. O povo adorava vários deuses, essa menina, né, casa-se, portanto o nome dela era Ruth, ela casou com Malom. Quem era Malom? Ela era filho de Noemi, com Elimeleque, ambos da tribo de Judá, moravam em Belém, mas em razão da escassez em Belém, eles mudaram para a terra de Moabe, e lá se conheceram. Malom conheceu Ruth e se casaram. O que eu quero trazer é o seguinte: Ruth fazia parte de um povo politeísta, de um povo que adorava vários deuses. Malom fazia parte do povo judeu, que adorava apenas um Deus. Então vamos trazer os dois para nossos dias e entender o seguinte: o capítulo de número 6, versículos 14 e 15 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, enfatiza que não há combinação entre a luz e as trevas, entre o fiel e o infiel, e portanto que não se submetesse, que não se prendesse a julgo desigual. No caso de Ruth com Malom, ali configurou-se no julgo desigual. Por quê? Porque Ruth era moabita, ela era de um povo que adorava vários deuses, inclusive ela também adorava vários deuses. Quando que essa menina deixou de adorar vários deuses? Ela deixou de adorar vários deuses quando Noemi, sua sogra, né, fica viúva também de Elimeleque, tá certo? Pai de Malom. E aí, para não ficar sozinha, até porque Orfa, que foi a outra nora de Noemi, a abandonou, voltou para Belém. E Noemi continuou morando na cidade de Moabe, povo moabita. Ok? Ocorre que ficaram ali uns 10 anos, né? Ela perde o marido, Noemi perde o marido, a filha, o filho Malom também morre, Quilom, que é o outro filho, também morre, e eles casaram-se. Orfa casou com Quilom e Ruth casou com Malom. Os dois morreram. Aí Orfa resolve voltar, a pedido da própria Noemi, pedindo que ela voltasse para a terra dela. Aliás, não seria nem para Belém, ficaria em Moabe, tá certo? Ela continuaria com o seu povo, com seus deuses. Foi a afirmação da própria Noemi, pedindo que as duas noras voltassem para os seus povos, ou o seu povo, voltassem para os seus deuses e tal, porque ela não teria condições de dar outros filhos para elas se casarem. E ainda que houvesse essa possibilidade dela dar à luz, embora na sua velhice, não teria tempo hábil, né, para os meninos crescerem e tal, e se relacionar com essas duas viúvas. Orfa então resolveu e voltou mesmo para o seu povo, voltou a servir aos seus deuses, a adorar seus deuses e tal. Só que Ruth preferiu continuar com Noemi. Quando Ruth continua morando com Noemi, num dado momento, ela resolve então a prover pães, alimentos para as duas, para ela, tá certo? E para Noemi. Ocorre que ela entra numa área lá de espigas e começa a colher espigas. E
não sabia que o dono daquele plantio era um judeu, por nome Boaz. Ai, meu Deus. Este Boaz, ele era filho de Raabe, com Salmão. Salmão e Raabe se casaram. A pergunta é, quem é Raabe? Raabe era prostituta que ficou ou que morava na muralha, no muro de Jericó. Capítulo 2 de Josué, se você ler, você vai entender. E essa mulher era prostituta. E ela casa também com um judeu. Paulo escreve, não vos prendais a jugo desigual. Pois que comunhão há com luz e trevas, fiéis e infiéis? Nenhuma. Confere? Mas e quando Deus resolve confundir a cabeça dos conceituosos ou preconceituosos? Neste caso, olha só, Boaz era fruto de um casamento de um judeu com uma prostituta. Ok? E agora, Boaz casa-se com uma moabita. Essa moabita, ela era de um povo idólatra, que adorava vários deuses. E agora o judeu Boaz se casa com uma moabita. Como eu já disse, moabita era da linhagem de Moabe. Moabe era fruto de um relacionamento incesto, uma relação sexual entre filha e pai. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero confundir a cabeça de ninguém. O que eu quero trazer é a verdade, é a Bíblia que diz isso. Eu estou trazendo Bíblia para você. Essa história toda é Bíblia. Leia o livro de Ruth que você vai ver com quem Noemi havia se casado, que era Elimeleque, e quando ela deixa a terra de Belém, que quer dizer terra do pão, e vai morar na cidade de Moabe, que é a terra de um povo idólatra, de um povo que adorava vários deuses, tá certo? Os seus filhos morrem, e, aliás, o nome dos filhos são nomes, né, totalmente desconexos, assim, em partes. Mas procura ver o nome, o significado. Marlon, que significa Malon, não é Marlon, não, é Malon e Quilion. Observe o significado desses dois nomes. Alguém pergunta, por que tu não fala? Para você deixar de ser preguiçoso e ler a Bíblia também. Não posso estar tudo mastigado, né? Então pega a Bíblia aí e consulta. Ou então vai lá no Google. Você prefere Google do que a Bíblia? Então pega o Google e vai lá. Significado de Malon e Quilion. Você vai ver o significado do nome dos dois. Ok? Bom, assim sendo, a pergunta é, até que ponto não há comunhão entre a luz e as trevas? Se através do comportamento de quem é luz, aquele que é as trevas se torna luz. Foi o caso de Ruth. Ruth era de um povo trevas. Olha aí, ok? Então leia. Ruth era de um povo trevas. Teoricamente. Porque fazia parte de um povo idólatra. E aí, olha só. Quando ela passa a conhecer Noemi a fundo e deixou de simplesmente ser nora e passou a ser amiga, o comportamento de Noemi tocou o coração dela de tal forma que ela disse, não, eu não vou te deixar. A partir de hoje, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha aí, ela deixou de fazer parte do povo idólatra e passou a fazer parte de um povo que servia apenas um Deus, monoteísta. Pela atitude de Noemi.
E agora, futuramente, ela se casa com Boaz, que era parente de Elimeleque. E o casamento dela com Boaz é o chamado Sugar Daddy. Ok? Porque quem assumiu o relacionamento era o rico, né? Às vezes, quando é Sugar Baby, que na língua inglesa quer dizer criança de açúcar, menina de açúcar, coisa do tipo, baby, né? Baby sugar, criança de açúcar. Mas esse casamento, independente dos significados, vamos lá, o casamento de Ruth com Boaz, ali tinha muito a ver com a provisão. Ele casou-se com ela, sendo muito rico, então ele ia prover para ela o alimento e, enfim, todo o sucesso financeiro. Tá certo? A pergunta é, biblicamente, pode ou não pode? Por que se proíbe alguém evangélico casar com um não evangélico se baseando apenas nessa passagem bíblica escrita pelo apóstolo Paulo? Não estou dizendo que ele errou, não estou dizendo que foi equívoco, não. O que eu quero dizer é que se Deus tiver propósito, ele pode mudar todo o contexto, ele pode mudar toda uma situação. E há muitas pessoas que se envolveram com pessoas não evangélicas e tiveram sucesso na escolha. E há outras que se envolveram com quem era evangélico e não tiveram sucesso. Então, aí eu entro com a palavra relativo. É muito relativo, dependendo de com quem você se envolve. Talvez você está se envolvendo com uma pessoa evangélica, só que essa pessoa é uma pessoa de má caráter, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa violenta, uma pessoa que só tem o nome de religioso. Mas não tem, evidentemente, a graça de Deus, o comportamento, o caráter cristão para que justifique aquela religião que ela diz que segue. E há outras que, embora não siga nenhuma religião, tem caráter, tem vergonha na cara, é uma pessoa direita. Então é muito relativo essa afirmação de quem é ou não é filho das trevas. Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ok? Então, nós precisamos estudar um pouco mais essa questão e não sermos tão preconceituosos e afirmarmos e reafirmarmos que quem não é evangélico não pode casar com quem é e vice-versa. Se for plano de Deus, toda essa ideia religiosa, todo esse pensamento preconceituoso pode ser questionado e também desafiado. Fique essa palavra com você. Guarde em seu coração e qualquer dúvida pode procurar, eu posso lhe trazer algumas outras referências. Deus abençoe, fique com Deus.